Bom, alunos, então hoje nós vamos continuar nosso trabalho acerca da linguagem de programação PHP, que a gente vem discutindo já aí desde os primeiros dias, né? Sobre sintaxe e tudo mais, e agora cada vez mais, em cada aula, estamos avançando alguns conteúdos, né? E cada vez mais estamos trabalhando a integração com o banco de dados, como que funciona o lado do servidor, como que funciona o lado do cliente, enfim. Vamos começar a trabalhar aumentar a complexidade das nossas informações, como as informações vêm, como as informações vão, como as informações são armazenadas e como elas são trazidas para o usuário. Enfim, vamos ter bastante trabalho aí. Professor Thiago, hoje nós temos um grande desafio aí para os nossos alunos, que é justamente finalizar essa questão de integração. Vamos trabalhar alguns comandos, como select, update e delete. Exatamente. Boa noite, professor. Boa noite, alunos. Hoje estaremos dando continuidade à aula anterior, né? Hoje estarei auxiliando o professor Williams, né? Estaremos vendo boa parte da finalização de programação web, né? Consulta, alteração no banco, né? Alteração de dados e update e exclusão dos dados, né? Que o professor vai estar explicando hoje à noite, né? Então vamos lá. Bom, basicamente como conteúdo da nossa teleaula hoje, vamos trabalhar consulta, exclusão e alteração no banco de dados. Vamos trabalhar, né? Continuar trabalhando com a nossa tecnologia MySQL, que é utilizada. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje, né? Primeiro, a gente vai continuar a questão das consultas no banco, né? Vamos realizar mais algumas consultas, porém com o diferencial que nós vamos filtrar agora por determinado campo. Ou seja, vamos colocar condições nas nossas consultas. Vamos excluir e alterar um registro no banco de dados, um registro que já foi inserido no banco de dados, a partir de páginas web PHP. Então, a partir de informações já passadas e já armazenadas no banco de dados, nós vamos fazer essas alterações ou exclusão, né? Através dessas consultas, nós vamos realizar dados, ou realizar a listagem de dados, né? Através de um filtro, e vamos também atualizar as informações no banco de dados. Então aí, nesse sentido, né, começamos a trabalhar agora parâmetros de informações dentro do PHP, né, integrado com o banco de dados. Então nós temos aí a consulta das informações, certo? Essas consultas elas vão ser parametrizadas, né? O que seria esse parametrizadas? Nós vamos enviar informações ou parâmetros, né, que é o que a gente costuma chamar, são parâmetros que vão dizer como minha consulta será feita, em que condições os meus dados serão excluídos, em que condições os meus dados serão atualizados, certo? Então nós temos agora que parametrizar, dizer determinado campo, por exemplo, eu tenho o campo lá, nome, no meu banco de dados, que tem o nome João, né? Eu tenho que, e dentro dessa tabela, né, nós temos lá 60 nomes. Como que eu vou saber especificamente que eu tenho que pegar o nome do João, né? Então, parametrizar isso é saber identificar como conseguir pegar esse dado, captar, selecionar ele, atualizá-lo ou excluí-lo, né? Então, isso que nós vamos trabalhar hoje. Bom, o fato principal que nós vamos trabalhar aqui é a integração com o banco de dados. Então, nós vamos continuar interagindo com o banco de dados. Pré-requisito fundamental para vocês, certo? Tenham assimilado o conteúdo da aula anterior. Por que isso, né? Porque sem ele não será não será possível se conectar com o banco de dados, certo? E para a gente trabalhar com o banco de dados, qual que é o fundamento principal? Antes de tudo, conexão com o banco de dados. A gente faz a conexão, que daí é a integração de fato da tecnologia PHP com o banco de dados. Então a gente faz essa integração, certo? E testa para verificar se está conectado, e só assim você vai conseguir trazer informações do banco de dados ou enviar informações para lá também. Então, fundamento principal, tenham assimilado esse conteúdo, que é para a gente dar continuidade daqui para frente, certo? Então vamos lá, né? Vamos consultar o nosso banco de dados novamente, certo? Só que agora a gente vai aprender, ó, como filtrar os dados dessa consulta, certo? Então, um exemplo básico que nós podemos fazer, né? A gente pode listar
todos os clientes que nasceram em um determinado mês, por exemplo. A gente poderia listar todos os clientes que nasceram em janeiro, né? A gente pode listar todos os funcionários com salário maior que um determinado valor. Por exemplo, a gente podia selecionar todos os funcionários que recebam mais do que R$1.000, certo? A gente pode também listar todas as vendas do último mês que ainda não foram pagas. Então isso daí a gente está parametrizando as nossas consultas, certo? Para selecionar informações específicas, né, determinadas do banco de dados, a gente usa essa cláusula aqui, ó, que vocês estão vendo e acompanhando isso em banco de dados, que é a cláusula where, certo? Que vem junto e acompanhado de um comando select, certo? Bom, como exemplo disso, né, a gente vai montar um formulário que vai ter um combo box, certo? Popularmente chamado de combo box, mas pode ser select, pode ser drop down list, enfim, todos eles fazem a mesma coisa. Ele é um campo que serve para escolha, né? E com isso a gente vai fazer o tipo de consulta. E a gente vai chamar esse combo box de combo tipo. Lá no nosso HTML nós vamos ver essas informações. Bom, o que a gente vai colocar como opção na nossa consulta é uma consulta que seja por mês ou por nome, certo? Mês de aniversário ou por nome. E vai também haver, né, aqui a gente vai colocou também, certo? Um campo para a gente digitar o valor que a gente quer pesquisar. Esse campo a gente vai chamar de TXT pesquisa. Bom, quando a gente enviar esses dados, né, esses dados vão sair da página e vão para consultar o banco de dados, né? Esse formulário ele vai chamar uma página, que no caso aqui a gente vai fazer a mesma página, a gente vai chamar essa página de Pesc Clientes, certo? Então ele vai chamar a mesma página que a gente está fazendo os códigos e vai enviar as informações, certo? Bom, basicamente, né, o que a gente tem que fazer, né, nessas informações? Como é que funcionam essas informações? A gente tem uma página HTML, certo? Uma página convencional que vocês já estão craques em fazer já, né, essas páginas HTML, onde vocês vão ter um formulário. Dentro desse formulário você vai ter um campo do tipo combo box, que você vai selecionar qual o parâmetro, qual campo vai ser buscado, e depois você tem o valor, um campo de texto em que você vai digitar o valor para pesquisar, certo? Vamos conferir aqui no nosso código HTML como que isso vai ficar, certo? Então nós temos aqui uma declaração HTML, essa que vocês já conhecem muito bem, certo? Mas o principal, o que funciona para a gente aqui, o que a gente quer entender é o que está dentro do form e o que está fora do form, certo? Então nós temos aqui um action que vai direcionar para a própria página. Essa minha página se chama peskclientes.php e vai enviar via método post, certo? Percebam que a gente tem aqui o select, né? Esse select que eu falei que a gente vai chamar de combo tipo, tá? E ele tem dois valores. Quando ele selecionar nome, eu vou enviar o valor 0. Quando ele selecionar mês, eu vou enviar o valor 1, certo? E eu vou ter aqui, ó, um input text, certo? Um campo de texto que é para eu digitar o que eu quero pesquisar. Então, por exemplo, eu vou selecionar mês. Se eu selecionar mês, provavelmente eu vou ter que digitar algum número ou algum nome referente ao mês. Se eu digitar um nome, eu vou ter que se eu selecionar nome, eu vou ter que digitar o nome da pessoa. Aqui embaixo eu tenho um botão de submissão. Então esse formulário vai ser enviado para a própria página aqui, ó, Pesc Clientes. Beleza. Então quando o usuário clicar aqui no botão enviar, né, os dados para pesquisar, eles vão ser enviados para a mesma página. Como é que funciona isso, esse negócio de ser enviado para a própria página? Lembram vocês que quando a gente estava trabalhando a questão de envio e recebimento de informações via métodos GET, via métodos POST, a gente declarava no action do nosso formulário para onde a gente queria direcionar as informações, certo?
Nesse momento, eu posso direcionar as informações para uma outra página PHP que vai processar, ou eu posso direcionar essas informações para a minha própria página PHP que eu estou com o meu formulário. Só que isso eu vou misturar um pouquinho de código HTML com códigos em PHP, certo? Mais na frente a gente vai ver como que funciona um pouco dessa mistura, tá? Bom, o que vai diferenciar aqui? Até então a gente tinha visto um código HTML somente com um formulário, e agora nós vamos executar os comandos PHP, e aí a gente vai colocar na parte de baixo, né, da página que a gente já construiu, né, e ele será mostrado o mesmo formulário. Junto, embaixo, terá a tabela de resposta do filtro que a gente utilizou. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Essa página ela é processada inicialmente no momento em que ela foi carregada. As informações que tem um formulário em HTML vão ser exibidas normalmente. Tá? Como que o meu código PHP vai ser processado? A gente vai colocar uma condição lá, né? A gente vai colocar um if lá para verificar se as informações foram enviadas. Isso daí faz o seguinte: a primeira vez que a página é executada, ele verifica, como não vai ter sido enviado nada, é simplesmente um carregamento inicial, não vai processar nada do PHP. Mas na próxima informação, quando ele clicar no botão enviar, ele vai pegar a informação e enviar de um lugar para o outro, que seria a nossa própria página. Tá? Então é isso que está acontecendo aqui, né? A primeira vez que a gente chama essa página, né, o PHP não será executado, né? Ele vai ser executado da segunda vez em diante. Ou seja, né, quando ele recebe os dados para fazer a sua pesquisa. Tá? Aí, para distinguir quando uma página está recebendo uma informação ou não, né, a gente usa o comando chamado iset, certo? Então, o que esse comando iset faz, né? Ele retorna verdadeiro, certo? True, no caso, né? Se uma certa variável já foi declarada. Ou falso, né? Que no caso aqui é false, né? Em caso contrário. Então, sua sintaxe a gente tem aqui, né? iset e a variável aqui dentro, entre parênteses, certo? Como que funciona isso? A gente vai enviar via post as informações. Se a variável for preenchida, o iset vai verificar, opa, a informação está preenchida. Se não foi preenchida, o iset vai retornar falso, no caso, né? Então, o que acontece, né? Na primeira vez, né? Primeira vez que a página é chamada, a gente não tem nenhuma variável preenchida. Da segunda vez em diante, né? Aí a página já começa a receber as variáveis, né? No caso aqui, são aquelas que a gente declarou, né? Por exemplo, combo tipo e txt pesquisa. São as variáveis que vêm através dos campos digitados lá no formulário. E isso daí pode ser enviado via método push ou via método get. Bom, aí dentro do PHP, né, que é o que a gente está trabalhando, a gente vai obter qual tipo de pesquisa que vai ser feita, né? E a gente verifica se é por nome ou por mês, né? Como que a gente vai saber isso? Através do que foi selecionado lá no nosso variável combo tipo, né? E através disso a gente vai montar o SQL que vai fazer a pesquisa através do campo digitado pelo usuário, certo? Bom, vamos ver aqui como que o programa a seguir ele se comporta, né? Isso daqui é o que a gente já tinha feito, né? Percebam que essa página form, né? Essa página ela está feita em 2 slides, né? Pela continuação, mas percebam o seguinte, né? Isso daqui, né? É o que a gente já tinha feito, né? Já tinha lá esse formulário, certo? Aí o que a gente falou? Que nos nossos comandos PHP, eles vão ficar na parte de baixo do nosso HTML. Ou seja, nosso formulário acabou aqui, porém vocês não estão vendo nenhum fechamento nem de HTML e nenhum fechamento da tag body, que elas vão fechar lá no final do nosso código, certo? Depois do PHP. Né? Então aqui eu começo a declaração da minha tag PHP.
a primeira coisa, o que eu falei para vocês? Como que a gente verifica se o PHP vai ser processado ou não? Através de uma condição, de um if, e isso daqui eu verifico, né, e set, né, eu verifico se a variável combo tipo, né, que foi postada via método post, né, se combo tipo foi preenchida. Percebam o seguinte, aqui eu tenho parênteses e parênteses, certo? Esses parênteses, opa, desculpa, esse aqui que está fechando o do if, tá? E esse aqui, o do iset. Beleza, esses parênteses, o que acontece? Não necessariamente eu tenho uma condição aqui, iset é igual a true. Preciso disso? Não preciso. No PHP, automaticamente eu declarando isso, ele já faz uma verificação para saber se é igual a verdadeiro ou falso, certo? Se for igual a falso, automaticamente ele nem vai entrar nessa estrutura condicional aqui. Ele vai cair fora, certo? Mas nesse caso, digamos que combo tipo foi preenchido, estamos enviando a informação pela primeira vez, né? A partir do momento que a gente clicou lá no botão enviar. O que ele vai fazer? Vai pegar os campos do formulário que foram digitados, vamos armazenar na variável tipo e na variável pesc, certo? A partir disso, a gente monta aqui o nosso SQL, certo? Para a gente poder fazer a pesquisa. Qual o primeiro procedimento que nós temos que fazer para utilizar banco de dados integrado com PHP? Conexão com o banco de dados, tá? Através disso, a gente monta a nossa cláusula de consulta, select asterisco from clientes. Isso aqui vocês já estão careca de saber já, né? Viram na primeira aula, né? Nós trabalhamos com consulta na aula anterior, certo? Agora estamos trabalhando uma consulta um pouquinho mais complexa e no banco de dados vocês estão vendo. Basicamente é isso que faz funcionar as consultas em banco de dados. Só que agora a gente quer colocar os parâmetros, né? Para isso a gente tem que verificar se o usuário selecionou 0, que seria referente ao nome, e 1 se fosse referente ao mês, né? Então vamos aqui, né? Se o usuário selecionou lá na variável combo tipo, né? Então se tipo, né, que é o valor recebido, se tipo for 0, por que 0? Porque aqui no meu HTML, ó, os valores enviados pelo combo tipo é 0 ou 1, certo? Então se tipo for igual a 0, a minha cláusula vai ser incrementada, né, vai ser concatenada, que é a palavrinha-chave para juntar strings dentro de uma linguagem de programação, né? Eu tenho aqui a minha variável SQL, certo? Que juntou com a minha cláusula. Lembra da palavrinha para cláusula? Where. Aí eu pego nome, que é um dos parâmetros, né, que foi selecionado. Eu não selecionei tipo 0. Quando eu seleciono um tipo 0, eu pego pelo campo nome. Like, que é para a gente poder fazer essa comparação, né? Então seria like, a tradução livre disso seria como, né? Então seria onde nome seria como o que foi pesquisado, né? E aqui o valor que eu venho, que é enviado pelo meu formulário, certo? Pesc, que é o valor que vem aqui nessa variável enviada pelo usuário. Outra condição, se tipo for igual a 1, né, a gente manda o outro SQL, certo? A diferença é que aqui a gente usa uma função específica do MySQL, que é month, certo? E aí ele pega a data de nascimento, que no caso é digitado, e manda igual aqui o que foi pesquisado pelo usuário. E os resultados, né, isso daqui é só um processamento da informação, né? Tudo que está aqui é só um processamento da informação. Os resultados dessa pesquisa, eles são apresentados aqui, tá? Numa tabela, né? Percebam que a gente tem aqui uma tag de tabela e esses resultados da pesquisa, ele é em cada linha aqui, né? TR, né? A gente tem TR, TD, né? Cada coluna vai armazenar um valor, certo? E aí, como que vem as informações vindas do MySQL? A gente tem aqui, ó, MySQL, underline query e a minha cláusula, né? Por que esse SQL? SQL é o resultado disso aqui, certo? Da junção do comando select, desse aqui, que foi colocado aqui, certo?
com essa cláusula ou a de cima. Tá? Então, ele vai verificar no banco de dados, né, vai executar a query, né, que a gente chama, e armazena isso na variável res, né, que seria de resposta, né, certo? Or die quer dizer, se consultou lá e não deu nada, ele vai emitir uma mensagem, erro ao pesquisar dados do cliente, né, ou se a consulta a consulta SQL estiver errada, enfim, qualquer tipo de erro que tenha dado no banco de dados, ele virá aqui através dessa função die. E aí essa função MySQL _error, certo? Traz exatamente qual é o erro do banco de dados que está tendo lá, certo? Como são muitas informações, as consultas, todas essas consultas, elas vêm, né, depois que a gente executa lá a query no banco de dados, elas vêm em um formato de array, né? Enfim, elas vêm, na realidade não é nem um formato de array, elas vêm num formato de matriz, certo? Então ela vem num formato de matriz 2x2. A gente tem que saber qual é a sua coluna, certo? Onde a gente quer pontuar, e as informações que vêm. E isso daí a gente coloca num formato de grade aí, de tabela, certo? E aí, para ler todas essas informações, normalmente a gente não, nesse caso a gente não limitou quantas informações a gente queria trazer do banco de dados. Se a gente queria trazer as primeiras 100, as primeiras 1000. Então, como isso a gente não tem, né, o que a gente está fazendo aqui é trazendo tudo, certo? Que a gente fez um select asterisco from lá, praticamente sem parâmetros para trazer limite nas informações. Aí, nesse caso, como a gente está fazendo isso, a gente traz infinitas informações, as que estão naquela tabela. Como que a gente faz isso? Através do comando MySQL fetch a source, certo? E dentro dos parênteses a gente coloca o que foi executado a nossa query. Tá? Onde foi executado. Então as informações são trazidas através da query e organizadas em array, né? em matriz, através do comando MySQL fetch a source, certo? Isso daqui a gente armazena na variável registro. Então, toda a referência à informação no banco de dados, a gente faz através da variável registro, certo? Ah, como eu vou saber qual coluna pegar no banco de dados, certo? Aí que entra os colchetes aqui. Por que eu falei que vem no formato de matriz? Lembram quando a gente trabalhou com array, né? Os arrays, eles têm a questão dos colchetes. Só que aqui no banco de dados, para fazer associação com o banco de dados, os arrays aí, matrizes, a gente pode colocar ou a posição da coluna, certo? Que daí começa em 0, 1, 2, 3 e ele vai sequencial. Ou, o que eu acho mais fácil e recomendo para vocês, colocar um nome de cada coluna. Então aqui, ó, por exemplo, tudo que estiver na coluna DTNAS, eu vou armazenar na variável DTNAS. Até eu recomendo vocês colocarem o nome da variável, o mesmo nome lá do campo do banco de dados, para ficar mais fácil de associar. CPF vai armazenar na variável CPF, nome vai armazenar na variável nome. Enfim, tudo que tiver dentro do colchetes refere-se ao nosso campo no banco de dados. Enfim, aqui termina o registro das informações que são trazidas do banco de dados e aqui a gente apresenta as informações restantes, certo? Então, através da variável ID, nome, CPF, todas as outras variáveis, né? E aqui no final a gente fecha a tabela inicial que nós abrimos exatamente aqui, certo? Então, inicialmente essa tabela só tem o cabeçalho e o complemento dessa tabela está justamente nessa parte aqui, depois que os dados são trazidos, certo? Recomendo muito que vocês refaçam esses códigos aqui para vocês entenderem como eles estão funcionando. Isso daqui finaliza o if e aqui finaliza a minha tag PHP. Percebam que o bar e o HTML, as duas tags, estão encerrando só aí nessa página, certo? Então é uma única página em que a gente tem um formulário de consulta, certo? E dentro dessa mesma página nós temos um processamento da informação e uma exibição dela em um formato de tabela. Então lembre-se aí desses passos, né? Todas as informações trazidas do banco, elas são trazidas num formato de array, né, que são jogados a informação e a gente trata elas de acordo com o nome da sua coluna na tabela do banco de dados. Tá? Beleza. Quando a pesquisa
é com um campo do tipo string no banco de dados, né, como nome, né, que a gente fez no exemplo anterior, a gente usa a palavra like, né, para fazer essa comparação, no lugar de igualdade. Isso daí tudo dentro da cláusula where, dentro do select, né, conforme a gente fez aqui no slide anterior, nessa parte aqui, para complementar. Certo? O símbolo que a gente usou ali, a porcentagem, né, que foi utilizado dentro do valor que a gente pesquisou, a gente coloca isso como coringa. O que quer dizer isso, né? Significa que pode vir qualquer caractere naquela posição. Então, por exemplo, o que a gente pesquisou aqui? Né? A gente tem PESC, depois a porcentagem, certo? Quer dizer o quê? Se no momento da minha pesquisa eu colocar ali, eu quiser pesquisar, sei lá, todos os nomes que começam com a sílaba JO. Pode vir João, José, né? Pode vir vários, certo? O que eu tenho que fazer nesse sentido? Eu coloco a minha variável e a porcentagem. Então, sempre vai ser JO, e o final de JO pode variar, pode ser qualquer coisa. Então, João, José, pode ser, enfim, pode ser complementado aí. Tá? Bom, o que muda, né, de uma pesquisa para outra? Praticamente são os campos e as tabelas do banco de dados. Né? Então, por exemplo, né, a gente pode pesquisar por produtos, por vendas, por locações, reservas, enfim. Né? As modificações que existem aí no código, né, para realizar outro tipo de pesquisa, seria a gente alterar esse select e a forma como a gente exibe esses dados. Bom, então basicamente para a gente trabalhar aí a questão de consultas no banco de dados com parâmetros, basicamente a gente tem que saber utilizar muito bem a cláusula where, certo? Saber quando a gente tem que usar o like ou não, certo? Se a gente, nesse caso a gente só falou de uma variável do tipo string, mas se a gente trabalhar uma variável do tipo inteira, né, int, a gente pode utilizar o sinal de igual sem problema nenhum, certo? Nesse caso a gente trabalha com somente um sinal de igual para fazer a comparação no banco de dados. Enfim, de acordo com o tipo de campo no banco de dados, a gente pode trabalhar de N formas, certo? Enfim, sempre prestar atenção para seguir o padrão ANSI do SQL, né, que é o padrão internacional aí que todos os bancos utilizam esse mesmo padrão para fazer as suas consultas, né? E se atentar sempre, né, para quando as informações são trazidas, o que você quer trazer. Se você quer trazer um único dado, se você quer trazer vários, enfim, de acordo com a informação que você quiser consumir, certo? Vamos trabalhar agora um outro aspecto dessa integração do banco de dados MySQL com o PHP, né? Para isso a gente vai utilizar a operação de exclusão, certo? E aí, a gente, principalmente, o que a gente tem que fazer é mudar esse nosso comando SQL, certo? Então, mas só que a gente tem algumas coisas aqui que vocês têm que sempre saber, certo? Os comandos em PHP, eles não mudam, tá? Eles são o mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, abrir uma conexão. Depois a gente precisa selecionar o banco, né? E depois a gente precisa executar o comando SQL. Então sempre quando vocês forem trabalhar essa integração, tenham em mente isso, certo? Sempre vocês precisam trabalhar a conexão, sempre precisa selecionar a base de dados, né? Que é o banco de dados que vocês vão trabalhar. E aí só depois vocês vão executar a query SQL que vocês necessitam, certo? Se é para trazer dados, se é para atualizar, se é para excluir, enfim. O que vocês quiserem fazer, vocês precisam seguir pelo menos esses 2 passos iniciais, só depois executar a sua query. Para excluir um dado, né, o ideal seria obter qual informação que corresponde à chave primária, certo? Da tabela que a gente vai estar trabalhando. Por que a chave primária? Porque ela é uma informação única. Então, se a gente tiver 500.000 informações dentro da nossa tabela no banco de dados, a gente vai saber que a informação que está na posição 50 é exatamente a informação que a gente quer. Então, o ideal, ela vai ser uma informação única não mutável. Então, o ideal é que a gente saiba exatamente qual é a chave primária que a gente precisa excluir. Bom,
como a gente está trabalhando continuamente aí com as nossas informações, né, a gente vai utilizar a página que a gente já vem trabalhando aí, que é a página já de pesquisa, né? A gente vai fazer uma pequena alteração nela, né? Na tabela aqui, ó, que exibe as informações dela, a gente vai poder colocar em cada linha de uma palavra trazida, né? A gente traz uma imagem de outro objeto que, quando for clicado, a gente chama uma página em PHP para excluir a informação que a gente quer, certo? Bom, o que a gente vai colocar? Vamos fazer essa imagem com uma tag A, que é aquela tag de link já, que vocês já conhecem, que ela vai apontar para uma página do excluir, certo? Que a gente vai chamar, no nosso exemplo aqui, de excluir cliente.php, certo? Em cada imagem que a gente vai fazer, a gente vai passar o código da informação que será excluída. Qual é esse código? Chave primária da informação. Para isso a gente vai usar o método get, né? Já que a gente vai enviar via link, né? Via informação, via URL, né? A gente pode usar a transmissão de informação via get, certo? O dado que a gente vai passar, né? A informação que a gente vai passar será o código do cliente. A gente chama essa informação, né? A gente chama essa variável, né? De código. Percebam o seguinte: em cada linha da tabela, o link passará via get, a variável código, que receberá o ID de cada cliente no banco de dados. Bom, aí nós temos diversas informações a serem trabalhadas aí, tanto na exclusão quanto na estrutura da nossa informação, certo? Então nós temos aqui cada linha com o seu link de excluir, certo? O que diferencia esse tanto de informações que a gente já tem do que a gente precisa saber é que a única coisa que será acrescentada aqui é essa tag td, tá? Que daí a gente vai passar o link aqui excluir cliente. Percebam que a gente tem um parâmetro com um ponto de interrogação e aqui, como a gente está passando via get, ele vai pegar o ID, que é a minha chave primária da informação que está vindo do banco de dados. Bom, o que vai fazer, né? Ele vai chamar a página aqui, ó, excluir cliente.php já com o parâmetro, né? Então, excluir cliente, ela será responsável por executar todo o comando SQL no banco de dados, certo? Essas informações que são passadas, né? Ela vai executar o comando delete, né? Com a cláusula where, informando o ID, certo? Do cliente que será, nesse caso aqui, o cliente que vai ser exibido, né? Ao final, a página vai ser redirecionada novamente. Para isso, a gente utiliza aquele método header, né? Então, se o código for passado, o que ele vai fazer? Pegar as informações via get e armazenar na variável code, certo? Passos a serem seguidos: conexão com o banco de dados, né? Esse conexão BD provavelmente já tenha a seleção da minha base de dados a ser trabalhadas. E aqui o nosso comando de exclusão: delete clientes, onde, né, where, ID cliente é igual ao código que foi passado via get, certo? Nós executamos a informação, certo? E armazenamos em res, tá? E depois, ao final de executar essa informação, a gente redireciona com o comando header, redireciona para onde a gente veio, pesccliente.php, né? Bom, basicamente, quando a gente trabalha essas informações no banco de dados, né, agora a gente consegue ir e voltar de uma página para outra, né? Basicamente, a gente pegou a informação, a chave primária da informação, mandou via get de uma página para outra. Na outra página, nós pegamos qual era a chave primária e excluímos a informação através do comando delete, certo? Bom, continuando, né? Quando a gente escolhe, né, uma determinada informação para alterar, vamos trabalhar com alteração no banco de dados agora, né? Nós precisamos mandar para uma página, certo? Com um formulário já pré-preenchido, certo? Com as informações anteriores que estavam. Por quê? Se a gente precisa alterar, a gente precisa saber quais são as informações que estavam, certo? Então, o usuário
ele altera no formulário os dados que ele deseja e depois envia para outra página em PHP que vai atualizar esses dados. Tá? Então, antes de chamar o formulário que a gente quer com os dados, né, na maioria das vezes, o que é interessante a gente fazer, certo? A gente usa algum mecanismo de busca para saber, né, como a informação será passada de uma página de pesquisa para outra página com o formulário já preenchido. Né? Para isso, a gente vai utilizar 3 pequenos passos aqui para a gente fazer essas alterações. O primeiro passo, a gente utiliza essa página Pesque Clientes, certo? Para a gente poder saber pesquisar, né? Para a gente saber qual é a informação, qual cliente, né, que a gente quer modificar. E aí, em cada cliente a gente coloca um link, né? Na exclusão a gente não colocou um link para excluir a informação, agora a gente vai colocar um link para direcionar para um formulário já pré-preenchido com aquelas informações. A gente vai chamar essa página de formoutcli.php, certo? E a gente vai enviar a informação via GET, né? Ainda não estamos trabalhando segurança de informações, então podemos trabalhar com GET aí à vontade, certo? Passo 2, né? O que a gente precisa fazer? A página formoutcli, né? Ela vai exibir um formulário já preenchido com todos esses dados do cliente e depois disso a gente só precisa alterar os dados, né? A gente vai clicar em algum botão específico lá, né, para poder enviar as informações para alterar cli.bd.php. Então nós temos um passo a passo aí, né? O passo 3, né, que é o passo final, né? A página alterar cli.bd.php vai atualizar o banco de dados, né, com as informações que a gente enviou lá, as informações atualizadas, né, que foram feitas no formulário inicial. E ao final, ele redireciona essas informações para a página com o formulário, que vai exibir mensagem de sucesso ou erro. Então, basicamente, o passo a passo que nós temos que fazer é pesquisar, certo? Ir para formulários, certo? Um formulário já pré-preenchido, manda a informação para o PHP para poder alterar no banco de dados, faz o update e esse update retorna diretamente para a página de pesquisa. Bom, então o primeiro passo é a gente colocar um link, certo, no nome de cada cliente lá que a gente trouxe da página que foi colocada. Para isso a gente passa o código do cliente via GET. Certo? Então a única linha aí que a gente vai ter para colocar esse link, né, a gente já tinha aqui o do excluir, certo? Então basicamente para a gente passar essas informações, a gente pode passar aqui, a gente colocou aqui no nome do cliente, certo? Então quando ele clicar lá no nome, na realidade ele vai direcionar aqui para formoutcli.php. Nessa página aí que a gente vai estar trabalhando, né, antes da gente exibir essas informações, exibir esse formulário, a gente precisa obter todos os dados. Para isso a gente obtém essas informações via método GET, né? Para isso a gente faz o quê? Executa o select das informações com o parâmetro do método GET, né, da informação postada. Depois a gente coloca os dados no banco, né, em variáveis, PHP, que já são utilizadas para preencher formulário, que são as informações que a gente traz. E algumas informações elas são um pouquinho diferentes para a gente trabalhar. Uma delas é a data. Quando ela vem no banco de dados, ela vem nesse formato: ano, mês e dia, certo? Que é um padrão no MySQL. A gente precisa converter para esse formato aqui, dia, mês e ano. Para isso a gente utiliza um comando chamado date, né? Aliás, a gente usa primeiro as funções str2time, certo? Que seria converter uma string para tempo, certo? E depois a gente usa o comando date para fazer essa conversão, né? Então, comando str2time, né, ele converte uma data no formato string para o formato realmente de tempo, né, que é o formato timestamp, que é o formato usado aí pela maioria dos bancos de dados. Depois disso a gente converte essa informação através do comando date, né, onde a gente coloca qual o formato que a gente quer. Nesse caso a gente vai passar de ano, mês e dia para dia, mês e ano. Para isso a gente utiliza qual formato, certo? E qual dado trazido pelo banco de dados no formato timestamp, certo? E aí a gente
pega tudo isso, né, e armazena numa variável data. Tudo isso para poder exibir de uma forma simplificada para o nosso usuário, né. Bom, em cada campo aí do formulário, né, a gente vai utilizar uma variável do PHP, certo? Como a gente tem campos, né, de tipos diferentes, né, a gente vai ter que tratar cada um de forma diferente para preencher essas informações, certo? E em cada uma delas a gente precisa alterar, né, entre os códigos HTML e PHP. Para isso, por exemplo, quando o formulário vem, para a gente fazer com que o formulário venha preenchido, lembram da tag value, né? Dentro da tag value, a gente precisa trazer qual é a informação do banco de dados. Nesse caso, a gente está trazendo a variável nome, certo? Para campos do tipo texto, certo? Para campos do tipo testiária, né? A gente traz a informação entre a abertura do testiária e o fechamento do testiária. Perceba que a informação está aqui, certo? Não é dentro da tag value. Campos do tipo radio ou checkbox, né? Dentro, né, do tipo radio, aí a gente apenas verifica, né, se as informações realmente estão preenchidas ou não, né? Então, por exemplo, aqui no campo radio, né, a gente tem aqui name, sexo, né, e o valor masculino, né? Se essas informações forem preenchidas, ele vai trazer isso como checked, certo? Se não, se no caso feminina for preenchido, ele vai trazer o feminino como checked. Campos do tipo combo box, né, que são aqueles campos de seleção também, né? A única coisa que vai alterar são nessas informações aqui. Então nós temos o option, certo, com o valor da sigla, certo? Se o valor for selecionado, a gente marca selected. Se não, a gente não marca nada, né? Então a gente tem esse if para verificar se a sigla é igual ao estado que está lá. Se isso realmente for verificado, ele vai imprimir isso na tela. Se não, ele não vai imprimir nada, né? Não vai imprimir selected. Bom, a partir desse formulário preenchido, né, com essas informações, o usuário ele altera o que ele achar necessário, né? E depois ele clica no botão enviar e envia as informações para essa outra página, né? Alterar clibd.php. Né? Então a declaração aqui no formulário, nosso action vai ser isso aqui, alterar clibd.php. Tá? Bom, e a chave primária, né, é o código do nosso cliente. A gente vai colocar num campo aqui que a gente chama de campo escondido, né, um campo hidden, né? E essa informação a gente envia, né, escondida, ela não é exibida, né, para que o usuário não possa alterar esse valor. Então ele é enviado de forma escondida, né? Então os dados eles são enviados, tá, para a página PHP, que vai atualizar o nosso banco de dados. Lembra daquele passo lá? Ele vai para um, vai para outro, chega no banco de dados e depois retorna, né? Para saber se vai ocorrer um erro ou não, né, a gente redireciona isso, né, e a gente pode enviar uma mensagem via método get, né, com a mensagem de erro referida aí, certo? Depois a gente exibe essa mensagem, né, então se set, né, se mensagem, variável mensagem foi iniciada, a gente exibe uma mensagem vermelhinha aí, né? E depois o código é apresentado aqui nesse formulário, certo? Essas informações praticamente elas são trazidas, nada não modifica muito do que a gente tem visto sobre trazer informações para excluir, né, as informações do banco de dados, né? E mesmo aqui no select, né? Então basicamente esse é um select com todas as informações que nós temos e nós armazenamos todas essas informações já conforme a gente viu, né, nas variáveis, certo? Aqui a gente faz a conversão da variável de data e aqui, daqui para baixo, nós armazenamos cada variável, né, em um campo, certo? Nesse caso, se existir erro das informações, ela é exibida ali em cima. Então, basicamente, nós temos aí alguns passos a serem seguidos, né, nessa exibição de informações do formulário. Basicamente, nós temos que trabalhar
testar todas as informações, recuperar as informações do banco de dados, armazenar no formulário. Depois, clicar lá no nosso formulário e aí que a gente vai mandar para o banco de dados. E, de fato, a gente vai mandar via update lá, né? A gente vai acabar dando o update. Basicamente, aqui estão a nossa tabela com todas as informações em que, né, por exemplo, input do campo do tipo texto, eu armazeno o valor dessa forma. Então, todos os campos que nós temos lá, endereço, CPF, eles são trazidos e armazenados de acordo com o que eu falei para vocês, né? Se for textiária, ele armazena entre um e outro, né? Se for tipo texto, ele armazena no value, né? Enfim, se for combo box, ele armazena no próprio option, né? Só que dá a opção selected. Se for radio, ele armazena com... Aliás, se for checkbox, radio, desculpa. Se for radio, ele armazena como checked, né? Se for aqui, tipo texto, de novo, ele armazena como value. Enfim, né? A gente vai... As informações acabam se repetindo, né? Radio, a gente armazena como checked, né? Radio, novamente, armazena como checked. Certo? E aqui... do tipo checkbox, né? É o tipo checkbox, certo? Se ele for marcado, a gente apresenta como checked também. Se ele não for marcado, a gente não apresenta como nada, certo? A mesma coisa serve para todos os outros, ó. Checked, nada. Checked, nada. Bom, no final, né, de tudo isso, a gente tem o envio da informação via botão. Certo? A gente tem dois botões em que a gente pode enviar de um local para o outro. Tá? E aí nós temos aí, no final das contas, a página que vai, de fato, alterar as minhas informações. E vai receber tudo via, ou vai enviar tudo via método post, e a gente vai utilizar o comando update para atualizar essas informações no banco de dados. Né? Então a página, né, que a gente vai atualizar o nosso banco, ela é muito semelhante à que a gente utilizou na de inserir. A diferença é que, ao invés de ser utilizado o comando update, a gente vai usar o comando update ao invés de usar o comando insert. Certo? Então, basicamente, nós vamos receber todas aquelas informações, certo? Vamos verificar quais são os campos que foram preenchidos, os que não foram, já com aquelas informações que a gente já sabe como utilizar, fazendo if, para saber se as senhas conferem, se as informações foram realmente preenchidas, enfim. Aquelas verificações que vocês já sabem fazer, que a gente trabalhou em outras aulas já. Né? Basicamente, quando a gente realiza essa alteração no banco de dados, né, como por exemplo aí com o comando update, é possível obter quantos registros foram alterados de fato. Para isso a gente utiliza um comando chamado MySQL Affected Rows. Certo? Ele retorna a quantidade de registros que foi utilizado no update, certo? Então, basicamente aqui a gente faz o update, campo, certo? E os valores que vão ser enviados pelas informações, tá? Com a condição, por quê? Caso contrário, a gente pode trabalhar, a gente pode acabar alterando todas as informações do meu banco de dados, né? Bom, se der certo a informação, eu retorno a quantidade de informações trazidas. Se não, eu envio quais as informações deram erro. Bom, caros alunos, essa agora realmente foi uma enxurrada de informações para vocês, né? Mas nós temos aí alguns passos que eu quero que vocês prestem muita atenção, certo? Trabalhamos coisas muito semelhantes nessa aula. Uma delas é que sempre a gente precisa parametrizar os comandos de banco de dados, tá? Esses comandos de banco de dados, quando eles são parametrizados, a gente consegue trazer informações limitadas, ou excluir informações limitadas, ou atualizar informações limitadas também. Isso evita que a gente atualize de uma vez todas as informações do nosso banco de dados. Se a gente fizer um update sem parâmetros, isso é muito arriscado. E é arriscado vocês perderem todas as informações, a mesma coisa é a exclusão, certo? Bom, então vamos aí à nossa atividade de sala de aula, para vocês darem continuidade, né? Espero que consigam resolver as atividades e daqui a pouco nós voltamos. Até breve.
Olá, alunos, retornando agora para esclarecer as dúvidas que surgiram aí no decorrer do desenvolvimento das atividades, né? Sei que essa é uma aula em que vocês tiveram diversas informações diferenciadas, porém que se juntavam em determinado período, né? Principalmente na parte de filtragem das informações. Os exercícios eles são baseados no que a gente trabalhou, certo? E a gente precisa estabelecer alguns critérios e identificar a importância de cada coisa que a gente viu. Um deles, principalmente, é a gente sempre trabalhar as questões, sempre lembrar quando a gente for trabalhar com banco de dados, né? Reforçar isso para vocês, que vocês precisam sempre pensar sobre a conexão do banco de dados, a seleção da base de dados que vocês vão trabalhar e depois o comando que você quer executar, né? Outra coisa que você também precisa saber são as questões dos parâmetros que você precisa utilizar. Quando a gente trabalha esses dois comandos específicos, que é o comando de exclusão, o delete, ou o comando de atualização, o update, você precisa necessariamente sempre ter uma cláusula de especificação, que é uma cláusula de filtragem, né? Que é basicamente parametrizar o comando, né? Então, quando a gente trabalha o update, a gente precisa sempre botar uma cláusula where. Essa cláusula where vai dar segurança para você, para fazer com que você execute apenas aquele atualização naquele dado. A mesma coisa para exclusão, né? Que você, através do where, você consegue saber exatamente qual é a informação que você quer excluir, né? Enfim, esses lembretes sempre você tem que ter para saber quando e onde tem que utilizar cada comando SQL. Bom, agora nós temos alguns exercícios, né? Professor Tiago, né? Tivemos alguns exercícios, alunos. Como é que foi a participação dos nossos alunos aí na resolução desses exercícios? Foi ativa, professor, foi ativa aqui. Na questão número 1, por exemplo, aqui, né? Que seria qual comando utilizado em cláusula SQL para retornar valores específicos nas consultas? Bem, professor Williams, o nosso aluno aqui, o Eliseu, do Polo de Presidente Médici, respondeu essa questão. Ele respondeu o seguinte, que seria a condição where dentro do select. Correto, professor? Corretíssimo. O aluno Eliseu, né, tá de parabéns aí, respondeu correto a informação. Então, o comando where, ele serve para a gente se localizar, saber qual informação exata a gente quer trazer do banco de dados. Então, basta a gente complementar aquele comando select com a cláusula where a partir da tabela do banco de dados que a gente vem trazendo, né? Então, resposta certa, where, certo? Um exemplo aqui que nós teríamos para trazer essa informação, né? Através do comando select, asterisco from a tabela clientes, certo? Where o campo ID clientes seja igual a 1. Perceba que essa é uma informação do tipo inteira, certo? E aí não necessariamente ela precisa estar dentro de uma aspas, né? Simplesmente tem a informação ali, o número 1. Bom, professor Tiago, com relação à questão 2 aí, algum aluno respondeu? Respondeu, professor, respondeu. A questão 2, ela seria o seguinte: para que serve o símbolo porcentagem nas consultas aos dados, né? Temos aqui a questão 2, a aluna Cristina, do Polo de Ji-Paraná, respondeu, professor. Respondeu o seguinte, ela respondeu que serve como coringa, significa que pode vir qualquer caractere naquela posição. Exatamente, né, professor? Exatamente isso. Cristina está de parabéns aí, Polo de Ji-Paraná, né? Então, basicamente, a porcentagem serve como coringa mesmo, né? Assim, por exemplo, todas as informações que eu quiser pesquisar a partir da informação digitada, simplesmente eu coloco uma porcentagem, ou antes ou depois daquela informação. Então, por exemplo, o exemplo que eu citei na aula, né? Se eu quiser pesquisar todos os nomes dos meus clientes que começam com a sílaba JO, né? Jó, né? Simplesmente eu coloco o campo que eu quero pesquisar, que no caso veria o nome, que seria o JO, e a porcentagem ao lado daquilo ali, né? Ao lado da informação que eu coloquei. Então viria João, viria José e viriam outras informações que começariam com JO, certo? Então vamos aqui, ó. Serve como coringa, né? Foi o que a gente acabou de falar.
quer dizer que naquele espaço a gente pode colocar qualquer caractere, né? Um exemplo aí que nós temos, né? Comando select asterisco from clients, where, o comando que a gente está utilizando, certo? Para se localizar dentro das informações, certo? Traz, através do campo nome, a porcentagem. Percebam que a gente colocou um pouquinho diferente. O exemplo que eu citei para vocês, né, era JO porcentagem, certo? Então, tudo o que fosse porcentagem, né, tudo que fosse colocado como porcentagem, né, JO, porcentagem, ele iria mostrar as informações João José. Nesse caso aqui, ele colocou porcentagem, certo? E no final colocou ão. Então, por exemplo, tudo que terminar com ão, né, que a porcentagem está colocada aqui no início e não no final da sílaba, tudo que terminar com ão, ele vai mostrar a informação, certo? Então, informação, João, Franciscão, né, enfim, qualquer informação que termine com ão, né, ele vai ser mostrado ali para você, certo? Bom, professor Tiago, vamos lá, a questão 3. Questão 3, professor. Qual o requisito para que apenas um dado seja excluído em uma cláusula delete, né? Informe o comando adequado. Bem, professor, o nosso aluno aqui, o Ronaldo, né, do Polo de Jaru, respondeu a seguinte informação, né? Ele colocou assim, excluir.php, professor. Excluir.php acho que não seria bem a resposta, né, professor? Tá no sentido, né? Mas não seria bem a resposta, sim. Mas não tá errado, né? 100%, né, professor? Isso. Ronaldo, assim, não está totalmente errado. Na realidade, eu acho que você talvez tenha se confundido aí. A questão do excluir.php, ele está mais referenciado a uma página que é chamada, certo? No caso, por exemplo, se eu quisesse mandar informação de um local para o outro, certo? De exclusão, e chamar uma página excluir.php, beleza, tá? Então, o seu raciocínio também não está errado, certo? É por aí. Só que dentro dessa página, a gente teria que ter essa condição, né? Essa informação, né? Então, é necessário, né, ter uma condição que localize um campo único, né? Para isso que a gente usa, né, a cláusula where aí, né, na linha do banco de dados. E o comando que a gente utiliza para isso é o comando where. Foi o que eu acabei de falar para vocês no início, agora das respostas, né, dessa parte de atividades, né. Então, o comando delete from tabela, certo? Onde que seria o where, né, o ID cliente seja igual a 3. Quer dizer o seguinte, segurança na informação que você vai trabalhar as suas exclusões ou atualizações no banco de dados, certo? Sempre prestar atenção, muita atenção para esse fator. Vamos fazer um teste assim, vou deixar para vocês em aberto isso daí, certo? Façam um banco de dados, populem ele lá com todas as informações e façam um delete sem parâmetro para vocês verem o que vai acontecer, certo? Então assim, aí na próxima aula a gente conversa, vocês postem aí para o professor Tiago o que vai acontecer, certo? Eu afirmo para vocês inicialmente que a resposta, assim, acho que não vai ser convincente, né? Não vai ser muito legal, não. Principalmente se vocês estiverem trabalhando com um banco de dados de alta segurança, exatamente, né, professor? O que você acha aí desse desafio? A gente temos que tomar muito cuidado na hora de trabalhar com delete e update, né? Tem que se atentar bastante na cláusula where, que vai condicionar, a instrução vai estar condicionada a um determinado registro de exclusão, né, professor? Porque de repente, se não colocar a condição where, o que vai acontecer? Ele vai apagar todos os dados da nossa tabela, né? Uhum. Basicamente é isso que acontece mesmo. Todas as informações são excluídas de uma vez só. E aí se você tem um banco de dados que você não faz backup, que acontece, né, você deixa lá ele bonitinho, você acha que nunca vai acontecer nada com ele, aí você vai lá dar um delete sem parâmetro, né? Aí o que acontece? Acabou suas informações, não adianta dar Ctrl Z que perdeu tudo, tá? Então, bom, vamos lá, próxima questão. Vamos lá, professor Tiago. Questão 4, né? Como deve ser a estrutura para atribuir valores vindos do banco de dados
para campos do tipo text. Né, professor, infelizmente não tivemos muitas respostas, né? Não tivemos resposta referente a esse assunto, né? Mas aqui seria a estrutura que deve vir é o tipo do campo input do tipo text, né? Type text, e dentro do value essa informação deve conter um echo chamando a variável que você quer que seja exibida. Não é isso, professor? Muito bem, professor Tiago. O senhor está de parabéns. Muito obrigado pela resposta. É isso mesmo que o professor Tiago acabou de falar. Basicamente, dentro do input lá, você vai ter um atributo value, certo? Esse atributo value, ele vai ter a informação do PHP, né? A gente, dentro do nosso HTML, então nós vamos ter uma mistura entre PHP e HTML. Então, dentro do nosso input, né, nós vamos ter o atributo value, certo? Dentro desse atributo value, né, nós vamos ter uma declaração de tag PHP, certo? E dentro dele nós vamos imprimir o valor que veio através do comando echo, certo? E através da variável que foi trazida do banco de dados. Enfim, basicamente essas informações, todas elas, né, especificamente nessa questão, a questão 4, a gente trabalhou com tipo texto, certo? Mas se a gente for modificar isso, trabalhar com tipo teste área, radio, checkbox, select, né, o combo, enfim, cada um é tratado de um jeito conforme a gente viu anteriormente, né? Então, por exemplo, checkbox, ele é marcado como checked lá, né, de checado. O select é marcado como selected, né, de selecionado, né? Enfim, cada um é tratado de um jeito. É bom que você conheça cada um, como funciona cada parte, né? O texto, o teste área, o select, enfim, todos eles, né? É importante você conhecer cada um. Até porque um formulário HTML você não tem muitas variações, né? Você tem campos específicos, né? Então, rapidinho você decora não é nem decorar, você aprende quando tem que usar um, quando tem que usar outro, certo? Eles são a vantagem é que são campos bem limitados, né? Você não tem muitas variâncias para isso, certo? Bom, vamos à questão de número 5. Professor, questão número 5, né? Para que serve o comando MySQL affected rows, né? Bem, essa função nada mais é do que retornar a quantidade de registros que foram afetados num comando SQL. Seria isso, professor? Muito bem. Muito bem, professor. Isso mesmo, tá? Então ele retorna, como o senhor acabou de falar, retorna a quantidade, né, dos valores que foram afetados por um comando SQL, certo? Como, por exemplo, o update aí que a gente trabalha, né? Exatamente, diferentemente daquela função de MySQL num rows, né, que é o número de linhas, né, que retorna, né, professor? Sim. Normalmente o MySQL num rows, né, existe uma pequena diferença entre um e outro aí, mas o num rows geralmente a gente utiliza para comandos do tipo select, né? Exatamente. Então, tipo, no select você tem 100, sei lá, se você tiver 100 registros, mas você limitou lá, eu quero que venha todos os dados com o nome do tipo Francisco, né? E aí você vai trazer lá, sei lá, dos 100 nomes que tinham lá, você trouxe 50. É uma SQL num row, serve para você contar quantos registros vieram exatamente do banco de dados. Então, para cada comando você utiliza, para cada função específica você utiliza um comando diferente, certo? Nesse caso, para o update, o MySQL affected rows, né? Isso serve também, o affected rows, ele serve para você utilizar no delete e também no insert, tá? Então você consegue utilizar nesses 3 comandos, com exceção do select, certo? Bom, professor Tiago, vamos à nossa questão de número 6. Bem, professor, a questão 6, temos um código, né, que a gente deve descrever ele o que ocorre aí nesse código, né, professor? Peço que o senhor demonstre aí que o senhor está com o código na lousa, né? Sim, com certeza. Vamos lá. Bom, aqui nós temos um código em PHP, certo? Em que ele tem uma estrutura condicional, certo? Um if e um else, certo? Tá um pouquinho pequeno aí, mas vamos lá, certo?
isso é muito parecido com o que a gente viu anteriormente na aula, certo? Mas, bom, o que a gente tem aqui? Se sexo for igual a M, o que vai acontecer? Dentro do meu input radio, do tipo radio, eu vou ter isso marcado, eu vou ter o M marcado, né, o masculino marcado como checked, certo? E o feminino marcado com nada. Se não, né, eu vou ter o masculino marcado com nada e o feminino marcado com checked, certo? Então serve para a gente fazer a variância entre um e outro, né? Então basicamente o que a gente tem aqui, algum aluno respondeu essa questão ou Não, ficou em aberto? Não ficou em aberto, professor. Tá, beleza, sem problema. Então a resposta, né, que a gente tem aqui, que eu acabei de explicar, é uma estrutura condicional em que, caso a variável sexo seja M, né, irá deixar o campo checkbox, né, que no caso, desculpa, não é checkbox isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é um tipo radio, tá? Nosso campo é do tipo radio button, certo? Beleza. O campo do tipo radio, né, masculino vai ser marcado. Caso contrário, né, irá deixar o campo feminino marcado, certo? Então nós temos essas informações aí para serem trabalhadas nesse quesito, certo? Bom, basicamente nós temos essas funções aí que a gente acabou de ver em nossa aula. Uma coisa que eu gostaria de lembrar muito, né, vocês, é a questão da nossa atividade de percurso, né, que é a utilização do PHP integrado com banco de dados, que vocês têm o período até um dia antes da nossa próxima aula, né, dia 14/12, certo? Então nós temos aí um período para vocês ainda terminarem de resolver. Bom, professor Thiago, hoje nós trabalhamos aí diversas situações que se convergem e que necessariamente precisam de uma segurança e de uma atenção dos nossos futuros técnicos em informática para a internet, né? Exatamente, professor. A gente aqui finaliza a parte de, vimos consulta, seleção de dados, inserção de dados, exclusão e atualização de dados, utilizando a ferramenta, a linguagem de programação PHP, onde você tem um formulário, né, e atualiza a informação com esse formulário, pode atualizar, pode inserir informação e excluir informação. Isso demanda certa prática, né, para que a gente possa ter um conhecimento bem mais avançado referente a essa parte de integração de PHP com banco de dados, não é isso, professor? Isso mesmo. Uma recomendação importantíssima para vocês sobre tudo isso é que vocês, principalmente vocês, precisam sentar a bunda na cadeira, tá? Abram um bloco de notas, mesmo. Peguem esses códigos que estão aí nos slides, certo? Que eles já estão testados, e façam um por um, certo? Isso daí vai fazer com que você amadureça, tenha conhecimento do que está acontecendo, aquele desafio que eu falei para vocês do delete, né? Você manda excluir sem parâmetros para você ver o que acontece. Você tem que identificar o que acontece em cada passo a passo. Percebam que as informações nas aulas, elas vêm se complementando. Então, nas aulas anteriores a gente vem construindo um formulário, depois vem melhorando esse formulário, até chegar num formulário legal de cadastro de pessoas lá, né? Então a gente já trabalhou upload de imagem, já trabalhou transferência de informação, e chegamos agora no banco de dados, que é a parte mais crítica. Hoje é impossível falar de um sistema que funcione sem o armazenamento das informações, né? A gente precisa armazenar, a gente precisa recuperar essas informações. Então, não necessariamente precisamos ficar trabalhando somente com a sintaxe e a linguagem de programação PHP. A gente precisa conhecer cada parte da tecnologia, né? Precisamos conhecer bem os HTMLs, os formulários HTML, o que a gente vai utilizar. Precisamos utilizar bem também o nosso banco de dados, enfim. A gente tem uma gama de informações a serem trabalhadas e tecnologias a serem aprendidas que vai fazer com que vocês melhorem e se tornem bons técnicos em informática para a internet, né? É importante vocês se atentarem que agora vocês estão trabalhando uma parte mais inicial e mais básica das informações, né? Essas informações elas vão ser trabalhadas depois de uma forma um pouquinho mais
identificando a questão da segurança, enfim, trabalhando diversos aspectos para que vocês saibam exatamente o que estão fazendo durante a programação do sistema. Bom, professor Thiago, acho que por hoje a nossa aula, né, foi muitas informações, mas acho que a gente deixa um bom aprendizado aí para os nossos alunos. Exatamente. Né? Vale ressaltar que, como o professor falou, temos os passos a serem seguidos, né? Temos, recapitulando parte das aulas, né, que seria a conexão com o banco, a seleção do banco de dados, né? Após a seleção do banco, utilizar as instruções, né, SQL, as cláusulas SQL, para fazer consulta, né, inserção de dados, exclusão, update, tomar cuidado na hora de uma cláusula dessa de SQL referente ao update e delete das informações, se atentar nas cláusulas SQL, né, do SQL, que vocês estão vendo com o professor de banco de dados, né. Backup, gente, o professor comentou aqui sobre backup, é muito importante a parte do backup do sistema de vocês, e já procurem ver como funciona backup com MySQL, que cada banco ele tem uma peculiaridade diferente, né, no caso de backups, né, fazer com que isso seja backup diário, backup semanal. Então, enfim, são várias as formas de backup que se utiliza no sistema, né, professor? É isso mesmo. Então, ficar atento para as dicas aí do nosso professor Thiago. Bom, pessoal, então ficamos por aqui, né? Obrigado por mais uma aula aí para a gente estar junto mais uma vez. Espero que eu, o professor Thiago, tenhamos conseguido agregar conhecimento para vocês, né? Que vocês realmente desenrolem as coisas aí, façam as atividades, enfim, né? Professor Thiago, por favor, despeça dos nossos alunos aí. Professor, até... Só boa noite para vocês, a todos, e até a próxima. Bom, então pessoal, vamos ficando por aqui e até a próxima também.